Como já anunciamos, Carmen Lúcia, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, de Blumenau, estará conosco hoje com o tema Sono e Sonhos. Um grande abraço dos blumenauenses. E vamos desenvolver o tema de hoje, Sono e Sonhos, que nós colocamos o nome mais poético, dormir e sonhar, né? Mas lembrando que é fascínio da humanidade em muitas culturas antigas, o sono e o sonho eram consideradas uma forma de se comunicar com o sobrenatural, de manter um contato com os deuses. Então era fundamental para aquele povo antigo, e até hoje continua esse fascínio na história. Sonhar é uma coisa que inculca muitas pessoas. Mas foi Platão que na antiguidade tem uma frase bonita, interessante e realmente verdadeira, quando ele diz: os sonhos revelam a verdadeira natureza do ser humano. Platão. E nós então iniciamos o nosso trabalho fazendo apenas uma referência rápida à mitologia, e especialmente à mitologia grega, onde Hipnos, ou Hipnos com H, era o deus grego do sono e da sonolência, não somente do sonho. Interfere no espírito dos imortais, segundo entendiam os gregos. E o pai dele era Morfeu, né? Que também é muitas vezes confundido, né? com o próprio Hipnos. E a palavra hipnologia ou de hipnose está diretamente relacionada à palavra hipnos, trazida justamente da mitologia grega. Como muitos dos nossos títulos, dos nomes, até a própria ciência, usa a partir desse conhecimento milenar histórico. Morfeu era o deus do sonho, não do sono, do sonho. E Morfeu queria dizer forma. Então, o Morfeu tem a habilidade de assumir qualquer forma e aparecer nos sonhos das pessoas. Assim, os gregos entendiam, né? A pessoa dormia e tinha uma série de resultados no sono, e eles então achavam que era Morfeu. E hoje é muito comum dizer: bom, eu estou cansado, vou para os braços de Morfeu, né? Ou então, estou hipnotizado, estou cansado, estou com sono, etc. Então é uma terminologia bastante comum, vinda de lá para cá. Mas que diz a ciência sobre o sono e sobre o sonho? Naturalmente aqui nós temos um pouco tempo de palestra, nós só vamos fazer referências, não podemos aprofundar como talvez fosse interessante, mas um bom seminário sobre o sono e os sonhos é bem interessante, né? Segundo a psicologia, o sonho funciona como janela para as nossas emoções, e vamos ver por que isso é dito. Primeiro, o sono, né? É a imobilidade na qual repousa o corpo. Diminui os estímulos externos, as atividades são desativadas e a vida de relação é suspensa. A pessoa deita e relaxa. Relaxando, ela entra no estado de sonolência, vem o sono e ela então corta parcialmente a relação com as demais pessoas e com o meio ambiente. E o dormir tem objetivos na própria vida do ser humano, né? Primeiro, renova a saúde, restaura o equilíbrio, previne doenças, porque nós ficamos mais equilibrados, e minimiza desgastes das dores físicas. Vejam que o sonho é de uma importância incrível, nós não podemos ficar sem dormir. Quando nós ultrapassamos por necessidades várias, e não podemos dormir por qualquer motivo sério, meus irmãos, a gente fica completamente fora.
Vai ficando 24 horas, daqui a pouco você olha para a pessoa está falando com você, você já não consegue mais manter o foco, não consegue mais se concentrar naquilo que está passando. É uma situação bastante difícil para todos nós. Portanto, o sono é indispensável, faz parte do nosso equilíbrio, tanto físico quanto psicológico, né, e emocional. Então, as pessoas realmente, todos nós precisamos, não é em vão que ele faz parte, no mínimo, aproximadamente 8 horas, que seria 1/3 do dia, onde nós dedicamos ao sono, né? Ao sono realmente. E como dormir melhor, sem esforço? Também aqui algumas dicas que a ciência nos traz. Então, horários regulares. Isso é tão importante que já devemos trabalhar desde a criança, né? Desde o bebê. Um bebê que vai tendo uma educação adequada, ele naturalmente vai entrar no horário regularizado e que os pais, com muito cuidado, com muita dedicação, devem realmente proporcionar à criança. Alimentação e higiene saudáveis, porque quando não está saudável gera problemas e esses problemas interferem no sono. Ambiente adequado, não preciso falar, evitar o uso de remédios quando é possível, né? Se nós pudermos evitar o uso do remédio e usar os outros recursos naturais que temos, é bem melhor. Quando não podemos, naturalmente, sob a prescrição médica, todo mundo terá, naturalmente, as condições adequadas para o desenvolvimento natural do seu sono a partir de um tratamento. Um bom relaxamento, o que não é coisa fácil para muitas pessoas, o relaxar é difícil, então isso exige um treinamento, exige exercícios, exige conhecer como se relaxa, né? E uma das coisas muito importantes para o relaxamento é a questão da respiração. Respirar adequadamente faz parte da nossa, vamos dizer assim, oxigenação total, limpeza, onde vamos relaxando parte por parte do nosso corpo, até as células, como diz André Luiz, e nós vamos então tendo a condição de manter uma possibilidade de um sono adequado. Boas leituras. E também cuidado com os filmes. Isso é um alerta e a doutrina espírita é muito clara quando ela coloca a importância desse tipo de prevenção. Pensamentos elevados, a leitura adequada para que nós mantenhamos o pensamento elevado e cuidado com as coisas que nós vemos, principalmente com filmes. Existem pessoas que ficam até de madrugada assistindo filmes e filmes violentos, filmes difíceis, que excitam, que deixam a pessoa fora de uma tranquilidade. Se o relaxamento é fundamental, imagina pegar um filme de suspense, por exemplo, que causa medo na gente. Você fica naquela expectativa, naquela ansiedade para a cena seguinte e a cena seguinte. Isso é extremamente negativo. Então, quer assistir o filme? Procura uma coisa mais leve, que fale de amor, que traga coisas boas, bonitas paisagens, nada que te deixe tenso. Porque essa tensão estressa muito e isso dificulta dormir. E dificulta depois, mesmo dormindo, como vai se processar o nosso sono. Diz a ciência que existem algumas fases para o sono, né? A primeira delas, porque o sono é um processo, né? Não é uma coisa assim de deitou, dormiu. Né? Não, ele é um processo, ele vai acontecendo devagar. O corpo e o cérebro se mantêm ativos, atravessando várias fases durante o sono, mas o corpo está nesse total relaxamento e nesse processamento de desligamento, como vamos ver quando entrarmos no como o Espiritismo vê a questão do sono, né? E se divide em sono REM e no REM. No REM, no Rapid Eye Movement, ou sem movimento rápido dos olhos, que a ciência coloca, né? 80% do tempo onde os ciclos se vão alterando. 80% do sono acontece no REM e vai se alterando
não é, esse ciclo. E uma das coisas que a medicina trabalha muito é verificar o movimento dos olhos, né? A pessoa está dormindo, está com o olho fechado, mas como ela mexe, como ela movimenta, etc. Porque isso vai acontecer, ninguém fica assim, completamente paradinho. E o sono REM, é Rapid Eye Movements, 20% do tempo dormido. Os sonhos acontecem neste momento do sono REM. E eu quero dizer, meus irmãos, que vocês, procurando sobre isso, vão encontrar diferenças entre autores. Tá? Uns dizem que é 75% e 25%, outros dizem mais. Eu peguei uma média aqui e coloquei, porque para nós o importante é saber que isso acontece e o momento, inclusive, em que o sonho, segundo a ciência, normalmente também acontece. Então nós temos a fase 1, o sono é leve e superficial, é aquela transição, a pessoa deita e fica entre estar acordado e já estar entrando nos braços de Morfeu, né? Ela vai de leve, vai saindo, chama-se, está naquela modorra, está naquele coisa que você um pouco ouve aqui, um pouco você ouve ali, é chamada a primeira fase do sono. Né? A segunda é o relaxamento e inconsciência, vai entrar na inconsciência, os movimentos oculares cessam e as ondas elétricas cerebrais tornam-se mais lentas. Ele vai perdendo, vai baixando, aí tem toda uma série de situações que fisiologicamente é colocada, né? Os músculos relaxam, as batidas cardíacas vão acerenando, a respiração, etc. Né? E a fase 3, o sono profundo, e relaxamento muscular mais intenso, que a pessoa então está largada mesmo na cama, permanecendo ativa apenas os músculos envolvidos na respiração e na movimentação dos olhos. E claro, naturalmente o coração está batendo e tudo, que é uma coisa óbvia, né? A fase REM, os olhos movem-se rapidamente e a atividade cerebral é similar àquela que se passa nas horas em que se está acordado. Segundo a ciência, o momento em que a pessoa está no sono REM é como se ela tivesse acordado, ela está ativa mentalmente, e o que vem realmente comprovar o que o Espiritismo coloca. E é nesse momento que os sonhos podem ocorrer, segundo a visão da ciência. E aqui nós estamos mostrando um gráfico em que eles mostram, né, o REM, ninguém fica assim paradinho, né, vai e volta, é cíclico, esse movimento, esse trabalho durante o processo em que nós estamos dormindo. Aí levantamos, dormimos 2, 3 horas, dá vontade de ir no banheiro, vai fazer xixi, levanta, volta, deita de novo, entra novamente no ciclo, vai, e assim é que acontece normalmente entre todas as criaturas. Né? E existe uma situação que eu achei interessante lembrar aqui, que é a insônia, que é a falta de sono. A pessoa está cansada, está estressada, deita e não consegue relaxar, e não consegue dormir. Mesmo que ela se esforce, aí fica aquela história do contando o carneirinho, e vai falando. Então, é a falta de sono. Normalmente, para as pessoas que têm insônia, ele é regular, é frequente e traz uma sensação de má qualidade do sono ou do pouco sono que teve naquela noite. E quando a pessoa então levanta cansada, irritada, insatisfeita, né, e dificulta realmente o desempenho das suas tarefas. A pessoa baixa a sua condição de aprendizagem, a memória fica comprometida, o raciocínio, né, passa a ser mais lento, bem mais difícil. Então, por isso a importância do sono, né, da pessoa relaxar e poder se manter num equilíbrio físico, fisiológico e, naturalmente, psicológico. Né? Então, a falta de dormir bem ou a insônia reduz a produtividade. A gente vê isso na escola, quem é professor sabe disso. Crianças que às vezes não conseguem dormir, por vários motivos. Não levantamos aqui os motivos. A criança chega, deita a cabecinha no braço, não consegue acompanhar, não consegue relaxar, não aprende quanto deveria e poderia na idade normal de aprendizagem. Então, aumenta o mau humor, aquela pessoa toda a vida irritadinha, toda a vida com os nervos à flor da pele, como se costuma colocar, né? Favorece muitas doenças e ainda
o envelhecimento precoce é bastante comum. Falta, tanto que quando a pessoa vai fazer um negócio de beleza, ou vai a um médico especializado, etc., dormir vale mais do que 1000 cremes, porque a pessoa realmente vai revitalizar-se e vai manter um pouco mais aquele aspecto jovial. A pessoa, quando não dorme, ou quando tem dificuldades, ela demonstra no próprio rosto, né, essa dificuldade. O sonho, que diz a ciência, nós estamos vendo aqui, é uma sequência de fenômenos psíquicos ou sucessão de imagens que ocorrem durante o sono e que são registrados no cérebro. Seria o sonho. Para a ciência, sonhar é descartar informações do resto do dia. Para muitos cientistas, médicos, pesquisadores, você sonha e joga para fora aquilo que você tem de mais. Aquelas preocupações, essas coisas, então esse é o sonho. A pessoa relaciona no seu dia a dia e acorda com algumas lembranças de alguma coisa que ela tratou das suas preocupações. Rever os acontecimentos e experimentá-los, experimentar saída para os problemas e preocupações. A pessoa deita preocupada, está com muita dificuldade no serviço, em casa, nos relacionamentos, e deita, e aí então pode se envolver no sonho com as suas preocupações. É isso que é colocado como sonho aqui. Função autorreguladora do equilíbrio psicológico, né? Ela é como se um escoamento das emoções, como diz a própria psicologia, é uma janela para as nossas próprias emoções. Mas, na década de 70, a neurociência recuperou as teorias de Sigmund Freud, que é um cientista tão famoso que todo mundo conhece muito bem, qualquer coisa o pessoal já fala de Freud, e que foi um dos primeiros pesquisadores a colocar teorias a respeito, teorias com base, com mais lógica, a respeito do sono e a respeito principalmente do sonho. Respeitável, ele tem a conotação de que ele teria sido materialista, não tem a visão espírita da reencarnação, não trabalha com isso. Mas a descoberta dele, a contribuição científica que ele trouxe para a humanidade é inigualável. Eu chego sempre a falar que existe 3 grandes cientistas que se destacaram na história da humanidade pelas contribuições espetaculares que trouxeram. O primeiro foi Galileu Galilei, que vem mostrar e vem centrar para nós, vai trazer o foco da vida do geocentrismo, onde vimos que a Terra não é o centro do universo, derrubou a nossa postura de acharmos os mais importantes. Ela não é o centro do universo e, portanto, mudou, inclusive mexeu com as noções religiosas e dogmáticas da sua época. Depois, nós vamos encontrar Darwin, que publicou o seu livro A Evolução das Espécies em 1859, 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, mas trouxe uma contribuição maravilhosa à ciência e ao conhecimento, que foi a visão da evolução, que a doutrina espírita coloca como princípio básico, que é a lei da evolução e o progresso do espírito. E Freud, que é considerado também um marco, porque ele vai nos trazer a visão consciente de uma forma mais científica. Então, ele vai além do simples corpo físico para entrar de uma forma científica e não mística, porque também se falava disso desde o começo da humanidade, se procura saber o sonho, o sono, como uma coisa sobrenatural, como uma coisa fora da natureza. Enquanto que o Freud faz o primeiro estudo a respeito disso de uma forma mais centrada. Tem defeitos? Tem problemas? Tem, mas o que eu vou ressaltar aqui, ele traz de uma forma muito, muito bem colocada. Em 1900, ele publica o livro A Interpretação dos Sonhos, que até hoje é um marco na história da ciência e é estudado pelos acadêmicos.
livro que revolucionou, né, o estudo do inconsciente. Freud contestou a ideia do sobrenatural, o que é muito interessante, porque essa visão do sobrenatural foi um marco, inclusive, de cisão na história da humanidade, quando lá no século XIX, 18, 19 para 20, quando Allan Kardec, em 1804, nasceu, estava um mundo de desconforto, porque havia uma cisão muito grande entre a ciência e a religião. Tudo que a religião colocava era realmente entendida como dogmatismo, estava contra a própria lei da natureza e colocava Deus como um ser antropomórfico, muito a gosto das criaturas, onde ele fazia aquilo que o homem se projetava nele mesmo. E tudo foi caindo, foi derrubando, foi levando a uma série de dificuldades muito grandes, como todos sabemos disso. Quando Allan Kardec iniciou o trabalho da codificação em 1854, 1855, para depois publicar o Livro dos Espíritos em 1857, ele foi de um equilíbrio maravilhoso, porque ele teve que enfrentar todas aquelas filosofias, aquelas coisas que estavam vindo em Paris, na França, que era a cidade-luz. E Freud, que é austríaco, que é alemão, que tem aquela visão alemã e tudo mais, ele vem e mostra que não é a questão de sobrenatural. E o Espiritismo coloca que sobrenatural, para nós, somente Deus. Não existe o sobrenatural, porque tudo está em a natureza. E o Criador criou as coisas e criou o Espírito. Então ele diz, os sonhos derivam da psique humana. E esse é o problema dele, que ele fica muito ligado à psique, ao cérebro, etc. Mas ele faz abordagens totalmente novas, definindo o conteúdo do sonho, e geralmente como a realização de um desejo. Para Freud, os sonhos, quando ele analisava as criaturas, era sempre uma projeção daquilo que a pessoa tinha, o que ela queria, o que ela não conseguia na vida de relação, colocar para fora. Então ela jogava enquanto ela dormia, então ela relaxava e punha para fora. Essa era a visão dele. E ele diz textualmente, sonhos são desejos, conflitos, impulsos sexuais. Esse aqui foi uma das coisas que muito se contraditou Freud, porque ele coloca muito na área da libido, né, da área sexual, frustrações, repressões, sepultados e ocultos, né, sempre recalcados nos porões da inconsciência, porque ele divide a consciência e a inconsciência. Então ele vai tratar isso. A questão dos desejos, a maçã sempre representa essa visão do desejo, desde do princípio bíblico lá de Adão e Eva, com a história da maçã, ela ficou representada. Hoje é uma metáfora que a gente sempre costuma fazer da maçã com os desejos humanos. Todo sonho tem um significado para a psicologia e para a psicanálise, né? Embora reprimido e muitas vezes vetado pela moral vigente, porque para Freud se projetava no sono e nos sonhos aquilo que a pessoa tinha que engolir, né? Aquilo que ela gostaria de mostrar, ou de dizer, ou de fazer, e que era considerado contrário aos princípios da moralidade, ela então colocava no momento do sono. E isto é ajustá-lo à cadeia das faculdades mentais. Então a pessoa ia, de alguma forma, ele achava que ela se equilibrava, porque ela conseguia então fazia a ligação entre a realidade dela e a possibilidade de ela manifestar os seus desejos. E Freud elaborou o grande modelo do aparelho psíquico e disse que o psiquismo é composto do inconsciente e do inconsciente, né? E representa essa manifestação dele pela metáfora famosa, muito conhecida, depois Jung, que é discípulo dele, também vai utilizar, que é do iceberg. E nessa visão do iceberg, ele fala que aquela parte que fica acima do nível do mar, que é aquele monte de gelo que fica acima, ele chama de consciente, é o que está consciente. Nós aqui estamos no consciente. Pensamentos, raciocínios, percepções, atitudes nossas conscientes. Para alguns autores, dizem que ele coloca como 5 a 10%.
Tem autor que já traz taxativamente 10% do consciente, outros não. Isso varia um pouco, mas é em torno de 10% o que fica acima, é o nosso consciente. E o resto, o inconsciente está todo aqui. O subconsciente é aquele entre o inconsciente e o consciente que fica ali trazendo um pouco daqui, um pouco dali. Mas nós vamos chegar então ao inconsciente, que é onde nós guardamos os desejos, a lembrança, os ressentimentos, os traumas, as frustrações, os medos, os sonhos, segundo ele. Então, o que seria tudo isso? O inconsciente está guardando a maioria das nossas performances, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Nada que o Espiritismo não concorde, meus irmãos. Porque para o Espiritismo é exatamente isso. Em cada encarnação, nós estamos vivendo nesse momento de consciência, trabalhando aquilo que programamos e que pudemos resolver. Mas nós somos um espírito multimilenar. Temos muitas encarnações, temos muitos conhecimentos, muitas vivências. E isso não está todo agora posto para fora. Ele está guardado naquilo que Leon Denis costuma chamar de memória integral. O espírito traz a sua memória integral, onde ele relaciona tudo que ele é e que ele já foi, mostrando hoje parte do que ele é. Então, muitas coisas que nós já fizemos, que nós já temos, está no nosso inconsciente. Tudo que é bom, Freud, por exemplo, colocava aqui como um porão, mostrando que é uma coisa ruim até, né? Nós não colocamos, a doutrina não coloca dessa forma. Não é que seja ruim. É uma bagagem que o indivíduo tem, o que é bom, a educação vai pôr para fora e fazer ressurgir com maior intensidade. E o que não é bom, nós temos que resolver. Porque nós estamos aqui para isso. É a visão espírita que difere da visão dele, né? Mas nós estamos aqui para o aprendizado, para a vivência. Então, por isso que tem aquela velha história. Meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É muito comum a gente ouvir isso. Nossa, a gente orienta, pô, mas quanto mais eu rezo, parece que quando tudo está melhorando, começa toda uma nova crise. E é natural isso. Por quê? Porque quando nós vamos no consciente, conseguindo mudar nossos hábitos, tendo novos aprendizados, vamos nos transformando gradativamente, nós temos a condição de assumir uma nova estrutura que vem vindo devagar, do inconsciente para o consciente. Então, até que nós um dia, como espíritos, consigamos realmente resolver todas as nossas mazelas e entrarmos naquela escala que Allan Kardec, a partir da questão número 100, coloca no Livro dos Espíritos, em que nós vemos do espírito imperfeito ao espírito bom para chegarmos ao espírito perfeito, ao espírito que já atingiu um grau de perfeição, que já não tem mais essas mazelas. Então nós vamos subindo degraus, escadas, e podemos até sair do mundo de primitivo para de provas e expiações, de expiações para de regeneração. Nós estamos vivendo um mundo de transição e assim por diante. Como é que nós vamos nos aperfeiçoando? Exatamente assim. Nós estamos sempre trabalhando no consciente, trazendo o que nós ainda não temos aperfeiçoados para a nossa melhora individual. Esse é o momento em que nós estamos crescendo como espíritos. E vamos realmente precisar dessa metáfora que Freud colocou muito bem aqui, que poderia ser outra, talvez que alguém tenha, mas o importante é esse, que nós como espíritos temos que obedecer aquilo que Jesus colocou. Ninguém verá o reino dos céus se não pagar ceitil por ceitil. Enquanto tivermos as nossas mazelas guardadas aqui conosco, as nossas frustrações, os nossos traumas, as nossas dificuldades, nós não poderemos ascender um nível melhor. Vamos tendo que ir resolvendo, e isso é gradativo. Isso é de acordo com a condição individual. Porque a educação é a base disso e ela é sempre de acordo com a possibilidade de cada indivíduo. Então, esse crescimento nosso é indispensável. E a psicanálise, que é a teoria, o método, a metodologia adotada por Freud, ele rememoriza as cenas do passado através daquilo que ele chama de associação livre e da análise dos sonhos. A análise dos sonhos foi a base, juntamente com essa associação natural que ele deixou, do trabalho dele. Vejam quanta importância ele deu para a questão dos sonhos, dos desejos que nós, como pessoas, temos, segundo a teoria dele.
né? Como meio mais eficiente de acesso ao inconsciente. É muito interessante aqui, é o divã de Freud, que todo mundo já ouviu falar, que a pessoa ia para o divã, ficava relaxado, então fazia a associação livre e ia contando. A psicanálise fazia uma catarse, que era um sistema de purificação interna, em que a pessoa ia colocando seus problemas e o médico, que ele era um médico interessante, ia fazendo as suas anotações. Não foi aceito pela ciência imediatamente, foi quase expulso do meio médico e tudo mais, mas a gente sabe do valor que ele teve aqui, tirando alguns pontos que não concordam com a doutrina, muitas coisas podem concordar e nós podemos muito bem utilizar, assim como também a evolução que Darwin trouxe e tudo mais, né? Então, o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente, diz Freud, né? Lembrando que Allan Kardec estudou e muito o inconsciente antes do próprio Freud. Tá? Ele fez as pesquisas psíquicas, principalmente porque ele trabalhava os fenômenos chamados paranormais pela ciência, mas que ele depois vai colocar o nome de fenômenos mediúnicos, vai criar a figura do médium, vai trabalhar as qualificações e características do perispírito. Então, essas manifestações que ele estudou, fazendo uma diferenciação entre o fenômeno anímico, da ânima, da alma, que é o que mais Freud coloca, e ainda a relação com o mundo espiritual. Então, o Allan Kardec trabalha isso muito bem e muito melhor do que Freud, naturalmente, porque ele já tem uma outra visão em que ele acompanha, mas ele também, Freud foi valente, né, na colocação do inconsciente. E Allan Kardec tratou, no capítulo do Livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma, onde ele trata do sono e dos sonhos, que é onde nós nos baseamos bastante para fazer essa palestra. Analisou, na questão 410, item A, ele questiona sobre a utilidade, né, das ideias que são adquiridas durante o sono e durante o sonho e que depois a pessoa não lembra. E os espíritos respondem: não, existem as intuições, existem as reminiscências e aquilo que nós trabalhamos durante o sono, que para nós são sonhos que nós não recordamos na totalidade, ou apenas recordamos fragmentos, no momento adequado, no momento certo, ele vem à tona naturalmente. Fica naquilo que eu já falei há pouco, na memória integral do ser. Então, Kardec já faz um trabalho muito bonito e com muitos detalhes que nós poderíamos, e trabalhamos sempre na área da mediunidade, justamente com a questão do inconsciente. E Jung, na sua psicologia analítica, discorda muito do mestre dele, que foi Freud, em alguns pontos. Ele aprende muita coisa, modifica outras coisas e entra com outros princípios também a respeito disso, e ele trabalha bastante também a questão do sonho. E ele tem uma frase que eu trago aqui, que ele diz assim: dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco através dos sonhos. Veja que o Jung já está admitindo a possibilidade do intercâmbio das relações durante o sono, e ele então coloca, mas também de uma forma materialista. Ele faltou um pouquinho assim para chegar no espiritismo, mas ele ainda está naquela ideia mais materialista, né? Em cada um de nós há um outro. E muitas vezes falando aí da questão da dupla personalidade e tantos aspectos que são colocados pela bela psicologia de Jung, né? E no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Memories, Dreams and Reflections, ele diz: sonho é uma parcela da atividade psíquica involuntária que possui suficiente consciência para ser reproduzida no estado de vigília. Que possui suficiente consciência, o que ele sabe que não foi uma total consciência do que se passou durante o sono, mas é uma suficiente para que a gente lembre alguma coisa, né? Os sonhos são experiências altamente subjetivas, portanto é muito pessoal e, portanto, extremamente variáveis de pessoa para pessoa. Não existe dois iguais, né? Expressam uma linguagem simbólica
informações e advertências e precisa ser decodificado. Quer dizer, é importante a necessidade de se parar e analisar os nossos sonhos. Por exemplo, os médicos homeopatas, que nós temos bastante ligação via doutrina espírita, exploram bastante a questão do sonho. Quem aqui vai a algum homeopata sabe disso, né? Normalmente na conversa, que são consultas de uma hora e pouco, eles normalmente vão te questionando, fazem mesmo uma catarse. E aí, o que você tem sonhado? Ouve os sonhos, é recorrente, não é recorrente, e vão trabalhando. Veja como eles também usam a questão do sonho, né? Agora vamos à visão espírita, propriamente dita, né? O sono e os sonhos na visão espírita. Na questão 402 de O Livro dos Espíritos, tem uma frase que eu achei básica aqui. Graças ao sono, o espírito encarnado está sempre em relação com o mundo dos espíritos. E Allan Kardec faz um comentário magnífico. Os mais belos momentos do Livro dos Espíritos são os comentários que ele faz, as questões. E ele diz assim: o espírito treina a morte todos os dias. Porque o sono é uma forma de desligamento, de emancipação, onde nós ainda ligados ao corpo físico, naturalmente, senão haveria morte, né? Mas nós adentramos no mundo dos espíritos e começamos então a treinar uma vivência natural dessa interconectividade do espírito, né? Entre o mundo físico e o mundo corporal e o mundo espiritual, né? Ele é um ser interexistente. Nós estamos aqui, mas estamos ali também. Muita gente até tem dificuldade de entender isso, mas o sono é um dos meios mais práticos de se colocar isso, porque é um momento de emancipação do espírito. E a doutrina também coloca estágio, não está na codificação, estágio 1, estágio 2, ela não está. Eu fui na obra e tirei esses pontos. Então, ele diz assim, estágios. Primeiro, o corpo relaxa. Os sentidos entram em torpor, é um termo usado por Kardec, mas o indivíduo ainda está acordado, que é o número 1 lá da ciência, né? Que ela deita, fica no lusco-fusco entre o mundo de vigília e o mundo psíquico já de relaxamento. Então, primeiro estágio, todo mundo passa, nem que seja assim rapidinho. Deitou, estou muito cansado, fechei o olho, mas eu passo para esse momento do primeiro estágio. Segundo, afrouxamento dos laços vitais. É o mesmo estágio que a ciência também coloca, né? A consciência sofre eclipses temporários, ela fica um pouco na realidade, um pouco ela volta. O espírito se desprende lentamente, pairando acima do corpo. Vejamos a diferença entre um trabalho feito pela ciência propriamente dita de pesquisa, ciência positiva, e a visão espírita. A ciência coloca também as coisas, mas eles estão falando apenas do lado físico, né? O lado psíquico que você não é bem claro, como nós estamos colocando, da entrada no mundo espiritual e da nossa consciência no mundo espiritual, né? Então há uma consciência realmente disso. Quando a alma se afasta do corpo material por efeito do sono, então ele já está falando, a alma se afasta. Ela fica ligada por um laço fluídico que aprende a seu envoltório corporal. Nós emancipamos, mas estamos fisicamente vivos. Nós não morremos, porque no momento da morte já não existe mais essa ligação. Esse laço vai se desprendendo gradativamente, o que significa a morte, exatamente, quando ele vai se desatando gradativamente e até que ele se afasta completamente. Então, o laço fluídico vai se desprendendo. E avisa a alma, esse laço avisa a alma a qualquer distância da necessidade de voltar ao corpo, podendo fazê-lo com a rapidez do relâmpago. Por isso, inclusive, tem uma passagem em que Kardec explica, ninguém morre, absolutamente morre, dormindo, né, sem ver que vai morrer. Porque no momento da dificuldade, ou da dor, ou da presença de alguém, ou coisa parecida, o espírito retoma imediatamente o corpo físico.
Então, o corpo deitado, o espírito se afasta, ligado. E na terceira fase, há um desdobramento parcial do ser nos seus dois componentes básicos. O corpo físico fica em repouso, que é o sono, onde o indivíduo está ali, e o espírito, com seu veículo perispiritual, sempre o perispírito, aquele elo de ligação entre o corpo e o espírito, acompanha sempre o espírito, mesmo no momento da morte. Né? No momento da morte, o que acontece? Dá para fazer perfeitamente essa distinção aqui. O corpo físico morre, né? Perde todas as possibilidades de vitalidade, e o espírito tem que se afastar obrigatoriamente, porque o corpo já não lhe dá mais possibilidade guarida, né? Para que ele continue exercendo as suas funções. E vai consigo o perispírito, que é justamente aquele molde que modela a forma espiritual. Porque o espírito, por si só, ele não tem uma forma. O espírito diz lá no Livro dos Espíritos, quando define nas questões 21, 22, 25, por ali, diz assim, é uma faísca, o espírito é uma chama. Você não tem uma forma definida, até porque do espírito mais atrasado e primitivo ao mais adiantado, ele é o ser que pensa, ele é o ser que sente, mas a forma lhe é dada via perispírito, que será mais ou menos purificado de acordo com o nível de purificação do próprio espírito. O espírito é que vai lhe dar a condição, e o perispírito então acompanha o espírito durante o sono. Então, o espírito com seu veículo perispiritual se desloca, mantendo apenas a ligação necessária à conservação dos automatismos indispensáveis à continuidade da vida orgânica, que não pode se desligar completamente. Então, nós vimos o 1, o 2, o 3, e claro que isso aqui é uma divisão didática, ela não é uma divisão assim, agora, a sequência é essa, né? A distribuição do tempo é esse, e vai variar de pessoa para pessoa, naturalmente. E na quarta fase, a alma liberta do corpo agora, lança-se ao espaço e entra em relação direta com os espíritos, ou mais direta, fazendo treino inconsciente e natural para a morte. São palavras que estão no Livro dos Espíritos, né? É um treino, ela não sabe. Quantos de nós, a humanidade inteira, ela não sabe disso, né? Aquelas que não conhecem. E muitos espíritas também não, porque não estudam diretamente, ou não vão aos detalhes da obra básica, que é uma obra inigualável, né? Mas ali nós temos toda essa explicação muito didática, pedagógica do nosso codificador, né? Um treino inconsciente e natural, porque o sono faz parte da lei natural, como já falamos de início, né? Princípios que regem a permanência fora do corpo. Isso aqui é importante para como guia para nós mesmos. Primeiro, o espírito jamais está inativo. Ele é o ser pensante, ele nunca está inativo. Agora eu vou dormir no mundo espiritual. Não, ele está ativo. A oportunidade de novas vivências, aprendizados e relações. Dependendo, claro, sempre dependendo do nível de cada espírito, ele terá um relacionamento melhor e mais produtivo, mais útil ou não, durante o sono. Então, existem aqueles que entram em contato com espíritos altamente desenvolvidos, que recebem conselhos, que fazem cursos, que ajudam pessoas. Então, é um trabalho bonito que o espírito faz enquanto dorme o corpo físico. Existem outros que vão ao encontro dos seus interesses, como diz Freud, dos seus desejos, né? Aquilo que ele deseja, que não faz na vida de relação objetiva, às vezes até por questão de moralidade e tudo mais, e aí ele vai fazer durante o sono, vai entrar em contato com aqueles com os quais ele sintoniza, né? Os contatos espirituais estão subordinados às tendências e à sintonia. Semelhante atrai semelhante, que é uma lei moral, né? Se fosse física seria diferente, mas aqui é lei moral, semelhante atrai semelhante.
E o estado mental sofre influência do momento pelo que está passando na existência física. Recordando aquele princípio, se eu estou com uma preocupação muito grande, eu estou com um filho muito doente, eu estou com algum problema de doença pessoal, eu estou com um problema na empresa, eu estou tendo 1000 problemas, eu deito, relaxo às vezes mal, mas se eu consigo dormir, eu projeto as minhas problemáticas na minha vida durante o sono. E aí eu vou sonhar, quer dizer, quando eu acordo eu vou ver, às vezes com ideias lúcidas, tem um insight, assim, pá, lá pela metade do dia, porque quando a gente acorda, a gente diz, mas o sonho, mas às vezes você não lembra na hora, você vai lembrar lá pelas 10, 11 da manhã, mas eu tive um sonho, olha, eu me lembro que eu sonhei isso, me lembro que sonhei aquilo. Aí a pessoa, veja, nós dormimos 8 horas, temos frações de lembranças. Frações, que é o que nós podemos lembrar, como já vamos ver adiante por que isso acontece. Que é o sonho? Então, agora explicando, o sono é o relaxamento do corpo. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. É a lembrança. Aí a pessoa acorda e diz, eu não sonho nunca. É que você não lembra nunca. Mas que o espírito está ativo. E ele está tendo relações, a vida de relação, né, no mundo espiritual. Então, as lembranças, é a lembrança que o espírito viu. Então, as lembranças são imagens vagas do que se passou e algumas impressões sentidas subsistem ao despertar. Algumas, não às 8 horas. Os sonhos são originados na área do subconsciente. Nós não estamos naquele momento com a consciência. Lembre que a gente está dormindo lá, tá? E revelam as memórias dos acontecimentos vividos, liberando-se como ocorrências automáticas nos momentos do sono e apresentando-se ao campo da consciência de formas variadas, inclusive perturbadoras, diz Joana de Ângeles, em muitos casos, formas perturbadoras. E é por isso que a pessoa vai ao médico, ou vai ao psicanalista, ou ao psicólogo, ou terapeuta, aquela pessoa que vai lhe ajudar muito nessa área, sabendo o que a pessoa pensa e projeta durante o sono. E essa pergunta aqui é muito importante, que está lá no Livro dos Espíritos, e que muita gente não se apercebe. Por que não lembramos sempre dos sonhos? Que é uma das perguntas bem comuns para a gente. Quando a pessoa diz, sim, mas é assim, se o sonho é lembrança, por que eu não lembro? Se eu não morri durante o sono, por que eu não lembro? Se eu estou vivo, né? As pessoas jogam essas perguntas que eu vejo como natural, uma vez que elas não conhecem exatamente como se processa. E a resposta dos espíritos está aqui. Durante o sonho, o laço que une o espírito ao corpo enfraquece. Como é grosseira e pesada a matéria, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. O cérebro não registra as sensações e não consegue decodificar as percepções de qualidade exclusivamente psíquica. Uma explicaçãozinha rápida. Nós sabemos que o cérebro é um órgão nobre do nosso corpo. É ele que através dele, que nós fazemos a ligação do espírito com o corpo físico. É o primeiro que se forma, porque nós, na formação gestacional, é de cima para baixo e de dentro para fora. Então, e é o último que se apaga. Tanto que nós precisamos esperar que haja, para fazer o transplante, essas coisas, né, que haja a parada cerebral, que é o último elo, né? Então, o espírito está, tudo que ele está, não é a mão, não é o pé, não é o coração, que para muitos seria, não, é o cérebro, o órgão, que vai nos permitir a ação e depois a vida de relação através dele. E esse cérebro não registra as sensações, porque quando nós entramos no mundo espiritual, emancipados durante o sono, nós entramos num mundo cujas vibrações, quanto a rotação, quanto a velocidade é muito grande, muito maior do que o que nós temos aqui. Tudo gira com muito mais rapidez.
E quando nós retornamos ao corpo físico, o cérebro não aguenta essa pressão muito intensa, vivenciada pelo espírito, que em poucas horas ele tem um mundo diante dele. E é por isso que nós não podemos realmente lembrar de tudo. E tem uma outra segunda colocação. Também no momento, a doutrina diz o seguinte: nenhum de nós consegue viver 2 vidas ao mesmo tempo. Existem sim casos e que vão para os tratamentos, né? Porque pessoas que aparecem aí com duplas personalidades, triplas, que tem muita situação que não sabe se ela está lá, se ela está cá, a desdobramento, desintegração psíquica que acontece em algumas pessoas. Então as pessoas têm muitas dificuldades para enfrentar. Por isso nós não recordamos tudo, nós recordamos aquilo que é necessário recordar. O que não é necessário, a gente não faz. André Luiz, inclusive, numa das suas obras, ele coloca que muitos espíritos desdobrados, quando voltam ao mundo de relação, a espiritualidade amiga, os seus anjos protetores, aqueles que estão ajudando, chegam a se aproximar e dar, às vezes, aplicar um passe, alguma coisa, para que ele recorde no momento adequado aquilo que ele precisa para o que foi orientado e que poderá ajudá-lo. Então, é muito interessante essa parte para a gente entender. Categorias do sono. Categorias dos sonhos, segundo Leon Denis. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais ligeirinho por causa do nosso horário, tá? Ordinários, chamados sonhos ordinários. Quando as imagens arquivadas no cérebro têm ligação direta com o dia a dia, nós já falamos isso aqui. Fala dos sonhos mistos, né? Há um desprendimento espiritual mais completo, mas ainda há muita influência da matéria, né? Então são os chamados fragmentários, os sonhos com recordações incompletas, com lacunas, etc. E os espirituais. O espírito desperto da matéria eleva-se, as impressões afetam o cérebro, mas gravam na consciência aquilo que realmente influi e que é necessário para a direção da sua vida. Então nós temos o sonho fisiológico ou comum, né? Que é a disposição das atividades do dia a dia. O indivíduo permanece no ambiente doméstico ou da sua preocupação. É o caso de mães, por exemplo, que estão com filhos doentes, elas deitam, mas elas estão, qualquer pena que caia do lado dela, ela já está acordada, ela está acompanhando, então ela não sai de perto, né? Ela fica ali ligada porque ela está atenta, tem um foco imediato que ela precisa atender. Os sonhos chamados ontogênicos ou retrocognitivos, né? É quando a pessoa registra e vai, as impressões que estão arquivadas, traz essas impressões dela, que estão no seu inconsciente, né? E aí ela, durante o sono, ela revive. É o caso do Dr. Brian Weiss, que é um livro famoso dele, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres, em que ele mostra o trabalho desenvolvido. Ele é americano, e foi até contrário à ciência americana, quando ele, depois de muitos anos, ele fazia 10 anos que ele atendia a Catherine, que tinha problemas de ansiedade, ataques de pânico e tudo mais, e ele não conseguia, com um tratamento normal, durante muitos anos, ele não conseguiu resolver. Quando ele então resolveu aplicar a hipnose, olha, hipnos, veio com a hipnose, foi um tratamento completamente diferenciado, entrou muito em Freud nesse momento, né? E ele então acessa as vidas passadas e ela então, a partir dali, resolve a problemática dela e consegue, ele descobre inclusive muitas vivências dela, inclusive uma que ela teve no Egito, né? Em que ela viveu, que foi muito marcante na vida dela. Resolvido tudo isso com o Dr. Brian Weiss, a pessoa realmente melhorou. Sonho ontogênico, ela traz aquilo que está guardado nela, põe para fora. Hoje nós sabemos que existem médicos que trabalham com as terapias de vivências passadas, né? Que pode ser a vivência nessa vida no passado ou de outras também. O sonho premonitório ou profético, quando o espírito apreende e registra futuros acontecimentos, né? São chamados pressentimentos. A pessoa acorda, tem um pressentimento e às vezes esse pressentimento realmente acontece, né? Um exemplo que eu estou trazendo aqui foi o que o presidente americano, que ele dormindo, ele teve um sonho, claro, estava dormindo,
E ele vê, ele acorda no sonho, está na literatura, né? Ele acorda, senta e vê um barulho, levanta, sai no sonho, vai, desce as escadas da Casa Branca e nota que tem muito soldado, muita coisa. Ele chega no salão e ele vê que tem um caixão com as pessoas ali e tal, e ele vai chegar e dizer, não. Aí ele pergunta, mas o que está acontecendo? O presidente foi assassinado. Ele volta, acorda, fica com aquilo na cabeça, tal, fala para Mary Todd, que era a esposa dele, Lincoln, e ela, não vamos sair, não. Mas no dia que ele foi ao teatro, ela não queria que ele fosse, brigou para não ir. Quem lê a história da vida deles vê, no teatro ele foi assassinado. Poucos dias antes ele sonhou com toda a cena, não da morte, mas que ele estava assassinado. É um sonho premonitório ou profético também chamado. Os sonhos alegóricos. Kardec chama muita atenção para os sonhos alegóricos. Ele diz que são metáforas, são imagens, são símbolos que nos são apresentadas para que seja analisado, para nos ajudar. Então, advertências ou esclarecimentos. É aqui o famoso sonho de José, que foi um sonho alegórico. O José lá do Egito, que ele era judeu, ele era hebreu, foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito, e interpreta o sonho do faraó, que tinha sonhado que 7 vacas gordas, lembram da história? 7 vacas gordas pastavam, muito bonitas e tal, e de repente entram 7 vacas magras, e as vacas magras comem as vacas gordas. E o faraó ficou muito impressionado com tudo isso, e ninguém conseguia reunir o seu staff lá de entendimento sobrenatural, como eles entendiam, e ninguém, aí disseram que o José, que estava preso, por motivos vários lá, que não eram bem motivos, e o José vai e interpreta o sonho, dizendo que as vacas magras comeram as vacas gordas, que então teriam 7 anos de fartura e 7 anos de dificuldade no Egito e tal. Interpretou tudo isso e passou a ser o segundo homem do Egito, né, com todo o trabalho. Então é um sonho alegórico que precisa ter uma interpretação. E o chamado sonho lúcido ou inteligente, né? O sonhador está consciente e tem alguns controles sobre o sonho, muitas vezes, né? Então, é um exercício na vida espiritual, existem reencontros, viagens a diversas dimensões, isso pode acontecer. Só que na maioria, muitas vezes, a gente faz e não lembra, né? Participação nos estudos, recuperação da saúde física e mental, as pessoas estão muito doentes. E no mundo espiritual, ela é tratada, orientada, é ajudada, né? Reuniões para corrigir rotas vivenciais, programações que a gente fez e escapa. Aí a gente é chamada a atenção no mundo espiritual. Você se comprometeu com a mediunidade, por exemplo. A pessoa não quer fazer, te cuida aí. É possível, né? Regressão a vivências passadas, vivências com benfeitores, reencontro com espíritos amigos. Às vezes a pessoa está com muita dificuldade, está muito difícil de levar a sua rota física, e os espíritos amigos vêm, consolam, ajudam, beneficiam, iluminam, a pessoa levanta mais animada, enfrenta com mais facilidade. E trabalham no bem, que muitas e muitas vezes é feito durante o sono. Então são os sonhos lúcidos. Já encerrando a nossa palestra, eu trouxe aqui o sonho de José, que encontra assim a Gênese, quando Kardec comenta a fala de Mateus, quando ele diz que José, durante o sono, recebeu a visita de um anjo, quer dizer, um espírito bom, e veio dizer, pega a tua mulher e teu filho e fujam daqui e vão para o Egito. E aí o José levantou e fez a história. Então ele conta que houve um sonho de José, e aí ele faz esse comentário que eu acho importante. É com frequência que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos, avisos, né? Quantas vezes a gente vê acontecer em casos graves e a mãe, o pai, ou o filho, o irmão dizem, eu sonhei, eu estava vendo, eu vi, no caso de um acidente que aconteceu, o filho sofre um acidente, o carro vira, morre o filho. Aí a mãe diz, eu sonhei que eu via um carro
poucas horas antes, dias antes de acontecer. Então, aviso. Né? Se eu soubesse melhor, se eu tivesse parado para pensar, eu teria evitado. Não é bem assim, mas né, é o que a pessoa pensa. E o famoso sonho de Einstein, né? Porque quando ele estava para montar a teoria da relatividade, ele estava muita coisa, e ele então estava ansioso, né? Ele dizia, eu vou desistir, não quero mais fazer, não consigo mais, não dou conta disso aqui. E durante o sono ele conta que ele teve uma visão, e ele vê o mundo, o universo todo, aí ele acorda e diz, pronto, descobri a teoria. Anota lá e sai a famosa teoria de Albert Einstein, que até hoje estamos aí quebrando a cabeça para entender, né? Então, o segredo da criatividade, diz ele, está em dormir bem e abrir a mente às possibilidades infinitas. O que é um homem sem sonhos? Ele pergunta. O que é um homem sem sonhos? E aqui, duplo sentido, né? O sonhar também, não só o sonho que nós estamos falando, mas o sonhar, planejar, ter metas, buscar otimismo para todas as nossas coisas. Ainda tem o segredo de Dante aqui, né? Que o Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, né? Morreu e não tinha terminado, não tinha entregue toda a obra, que é uma obra clássica no mundo inteiro, né? E o filho Jacobo, né? Muito preocupado, será que terminou, não terminou, não sei o quê, ele sonha com o pai, que vem e diz onde é que estavam os manuscritos. Aí ele chama o advogado, não vai sozinho, segue a orientação de Dante, que ele dá no sonho, e acha os manuscritos da Divina Comédia. Publica-se e é uma obra que nós conhecemos, ou que nós sabemos que existe, né? Porque conhecer mesmo a obra, muito poucos conhecem. Dante veio dizer para ele onde estava a obra. E os benfeitores da humanidade, né? Que nos inspiram através do sonho. Eu gostaria, esse é o último trabalho, que a gente gravasse isso. Porque é importante, não adianta ficar lendo sonho ou vendo, se a gente não utilizar na prática. Isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, os benfeitores da humanidade nos ajudam muito. Esse aqui eu vou pular porque é mais uma história para contar, né? Vamos passar porque também o pesadelo então nem se fala, né? Porque é um encontro negativo, né? Que a gente tem com espíritos, filmes violentos, busca de prazeres, obsessores. Então isso durante o sono também pode ocorrer. Agora, para programar bons sonhos, que é o nosso trabalho final, é importante armazenar pensamentos e ações positivas. Quem tem insônia, tudo, cuida disso. Racionalizar os processos perturbadores que estão arquivados, né? Tentando compreender, decodificar, racionalizar. Mudar nossa paisagem mental, ver as coisas com mais compreensão. Né? Fazer o exame de consciência, conforme nos informava Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, toda noite, antes de dormir. Né? Intercâmbio com benfeitores, a prece, né? Abrir possibilidade para os conselhos e a oração, então, que nos fortaleça, que nos encoraje e que nos ajude. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a direção e muito obrigada.